E aquilo que nós não podemos fazer é isso. Porque, eu vou dizer desta forma, desperdiçar aquilo que Deus faz é não respeitar Deus. Há muitos anos que eu ouvi uma frase que me sempre marca, que é: rejeitar a dádiva é rejeitar o dador. E quando nós temos tempos como este que vivemos, desde sexta-feira até hoje, não fazer com que isto mude a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, enquanto igreja individual, enquanto cada um de nós naquilo que é, significa que nós estamos a rejeitar o dador deste tempo e desta oportunidade. E eu sei que em consciência nós não queremos fazer isso. Então tenham uma coragem. Eu sei uma coisa, porque eu sou pastor, eu sei uma coisa: os pastores não são perfeitos. Mas vocês têm os melhores pastores do mundo. Ficaram todos muito mal na fotografia. Eu vou voltar a dizer e repetir. Eu tenho tempo hoje e vou terminar. Hein? Hoje vou-me portar mesmo bem. Vocês têm os melhores pastores do mundo. Perfeitos não são, e todos nós estamos em aprendizagem. Eu hoje, e principalmente nos últimos 2 anos, mudei muita coisa naquilo que é a minha visão sobre igreja, sobre forma de estar, sobre forma de fazer. Incrível. E hoje estou a aprender, por isso que eu gosto de visitar e conhecer realidades diferentes. Há coisas que eu observo e levo e mudo e aplico da minha forma, daquilo que eu entendo, daquilo que faz sentido localmente. E não tenho dúvidas que vocês têm os melhores pastores do mundo, até porque não têm outros. Certo? Boa. Muito bem. Então hoje estou muito feliz. Eu hoje até desfiz a barba, coisa que há muito tempo não fazia. Vesti uma camisinha para a minha mulher ficar toda contente. Isto é fora de vulgar, acreditem. Não é? Não vim com calças de ganga, nem com uma t-shirt. Isto é... vocês são dignos de uma honra. Hein? Isto não é qualquer... São vocês que fazem este milagre em mim. Hein? E a minha mulher que me diz e me fala daquela forma que, pronto, é impossível. Sabem aquela forma como as mulheres falam para os maridos, que a resposta que os maridos têm que dizer é: sim, querida. Não há, quer dizer, há várias opções, mas a opção que nós temos que usar é sim, querida, não é? Muito bem. Isto é para brincar, para ficarmos todos como deve ser, e agora vamos à palavra. Ok. Verdade que quando eu entrei aqui, trazia uma coisa na minha mente desde os últimos dias. E é verdade que ali sentado eu pedi uma caneta porque Deus mudou completamente o meu rumo, porque fui extremamente também impactado pela unção que era perceptível, fazia sentir-se nesta sala, que a equipa de louvor transmitiu para nós. Era impossível ficarmos indiferentes àquilo que estava a ser trazido daqui de cima para baixo. E eu louvo a Deus por perceber que esta igreja se preocupa em ter uma linguagem que faz sentido para as gerações mais novas. Eu fui professor da Escola Dominical, como mencionei um dia destes, e lembro-me que há 30 anos atrás, 30, se calhar mais, anos atrás, uma das primeiras regras que me ensinaram na Escola Dominical, no tempo em que na minha igreja havia a Escola Dominical da manhã, na parte da manhã, com toda a gente, e depois havia o culto da parte da tarde. E eu lembro-me que essa Escola Dominical era frequentada por várias gerações, pelos mais velhos, e havia a parte coletiva, e depois mais à frente começámos a fazer também as classes. E lembro-me então que a primeira regra que me ensinaram foi: não te preocupes com os adultos. Fala para as crianças e os adultos vão entender. Se falares para os adultos, as crianças não vão entender. E nós hoje temos que ter uma linguagem que quem não tem Jesus entenda. Os crentes há muitos anos que falam uma coisa que é um dialeto deles, chama-se o cristianês. Falamos uma linguagem, essa coisa do louvado seja o nome do Senhor, que bênção. Para quem não conhece, aquilo é tipo do género, o que é que esta gente está a dizer? O amém, o aleluia, isto tem que ser decifrado, porque as pessoas não entendem, certo? Outra coisa, muitas vezes na igreja se preocupa com a geração, e eu vou dizer aqui uma coisa muito dura para os mais velhos ouvirem, mas vocês têm que se aguentar, porque têm idade. E quem tem idade tem que se aguentar. Ok? Como é que é há aqui avós? Boa. Ok, como é que os avós? Os avós, sejam lá sinceros. Não é? Olha, eu na minha casa, na casa dos meus pais, quando eu cresci, sempre a minha mãe fazia uma coisa, que era, havia um prato na refeição.
E ela dizia, gostas, comes. Não gostas tanto, comes menos. É por isso que eu hoje vou a qualquer lugar, posso não gostar tanto, mas como, porque fui ensinado a comer. Certo? Mas quando eu hoje vou à casa dos meus pais e vai o meu filho, que é o único neto que os meus pais têm, a minha mãe, antes de nós lá irmos, liga para ele e pergunta, o que é que tu queres comer hoje? E muitas vezes faz um prato para nós e um prato para ele. E eu rio-me a valer com aquilo. Porque acho uma piada perceber que os avós permitem coisas aos netos que aos filhos não permitiram. Certo? Porquê? Porque é um foco. Um foco em agradar. Certo? A igreja tem que perceber que o nosso alvo é quem não tem Jesus. São as gerações mais novas. Ouça, entenda isto uma vez por todas. Se você trabalhar pais, não quer dizer que necessariamente os filhos venham atrás. Agora, trabalho filhos e eu tenho quase a certeza que muita maior porcentagem de pais virão atrás. Até porque é bíblico. Que diz que se nós trabalharmos os jovens, diz que se trabalharmos as novas gerações, os pais virão. Então o nosso foco tem que ser este. A igreja tem que ter uma linguagem para as novas gerações. Não é esquecer as velhas gerações, porque elas vão entender. Certo? Tem que ser para as novas gerações. É quem nós queremos alcançar. Não ponha dúvidas. Dentro da igreja nós precisamos de apoiar adolescentes, jovens, crianças. Porquê? Porque nós precisamos que eles percebam que esta é a casa deles. É aqui que eles têm que crescer, se fortalecer. Você com mais idade, você já sabe bem o que é da vida. Você já sabe qual é o seu rumo. E dificilmente alguém lhe vai tirar desse rumo. Porque você tem a sua vida muito bem definida. Mas as gerações mais novas, muitas vezes os ventos de mudança, as tendências, as oportunidades da vida faz com que eles tremam. Então nós precisamos criar um ambiente em que eles digam isto é meu, isto é nosso, isto é o lugar onde eu pertenço, eu não posso sair daqui. E os pais vão ficar felizes, e os avós vão ficar felizes, porque eles vão permanecer. Alguém está cá ou não? Por isso isto tem que ser o nosso foco. Nosso foco. Nosso foco. Aleluia. E deixe-me, antes de irmos ao texto, dizer, servires na casa não é uma opção. É uma obrigação. Dói, mas aguenta-te. Servir na casa não é uma opção. Tu não fazes nem um favor ao pastor, nem um favor a Deus. Servir na casa, para quem é filho, é uma obrigação, porque isto é a grande oportunidade que Deus me dá de construir o reino, de construir a casa. Ponto. João capítulo 2. João capítulo 2. Vamos mergulhar aqui em algumas ideias. Estão comigo ou não? Tenho 20 minutos para dizer tudo. Agora tu tens de estar focado. Hein? João capítulo 2. Bora lá. Eu gosto assim, que assim obriga-me. Bora lá. Aleluia. Senão você hoje não almoça. Lancha. Ninguém percebeu a piada. Ok, não faz mal. Ok, João capítulo 2, já lá chegaram. Quem chegou diz aleluia. Quem está perdido diz misericórdia. Não, é melhor não dizer nada porque é uma vergonha. Não encontra capítulo 2 de João. Ok, versículo 1 diz assim. No terceiro dia houve um casamento. Diz comigo casamento. Em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da boda faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe, já não tem vinho. Diz comigo, que problema. Se isto fosse um casamento em Portugal, era um acontecimento para ser notícia nos telejornais. Que coisa terrível. Mas naqueles dias também, ok? Jesus respondeu, e que temos tu e eu a ver com isso, mulher? E deixe-me ir só assim... você sabe, quem é que já casou aqui? Quem é que lembra esse dia assim, uau, foi um dia fantástico? Oh, aqui gente feliz. Põe um sorriso, hein, que isto é. Hein? E principalmente os homens, se tiverem a mulher ao lado, fazem... para elas perceberem que nós verdadeiramente estamos felizes, não é? Ouça, uma das coisas que é importante nós percebermos é que quando nós preparamos um casamento, quando preparamos o nosso casamento é preparado ao detalhe, verdade ou não? Eu acho que Deus nos abençoa, nós homens, com essa dádiva do céu que são as mulheres. Porque para um homem preparar uma boda
Era a coisa mais simples. Ora, vinham umas grades de cerveja, umas grades de vinho, o pão, o chouriço e a coisa está feita. O queijinho, bora lá. As mulheres não. Deus criou as mulheres com uma capacidade fantástica. Só elas para se lembrarem daqueles arranjos, daquelas flores, daqueles vestidos. Para nós era tudo tão prático. Chinelo de dedo, calção. Estávamos tranquilos. Era sempre a andar. Mas Deus criou as mulheres, aleluia. E elas pensam naqueles pormenores todos. Eu lembro no meu casamento que a minha mulher quis pôr nas filas, eras, não era? Disse bem, não é? E eu tive que andar com ela, acho que andámos os dois, não fui eu, já estou esquecido. Foi ela e mais alguém. Aí ela está a dizer tu, porque eu não ajudei nada, é isso que ela está a tentar dizer. E ela preparou aquilo e quando nós entramos na igreja tudo estava enfeitado como devia ser, com aqueles pormenores. Uau! E eu acredito que os noivos nesta história prepararam tudo de forma a que nada falhasse ali. Certo? Mas de repente, numa boda, num momento tão importante e histórico para a vida de duas pessoas, diz comigo, faltou alguma coisa. E diz comigo, numa festa, quando falta alguma coisa, esta manhã ia faltando o bolo. Graças a Deus que já não falta. Não é? Mas já não falta. Já não falta. E de repente, num casamento onde ia faltando vinho, alguém fez referência a isso e diz que a mãe de Jesus disse ao seu filho, já não tem vinho. E eu acho muito interessante a resposta de Jesus. Mulher, que tenho eu e tu, que tens tu e eu a ver com isso? Isso é um assunto nosso. Não é? E ele continua. A minha hora ainda não chegou na minha Bíblia. Versículo 5 na minha Bíblia. Ela então disse aos criados da mesa, façam tudo o que ele vos disser. As mães conhecem sempre os filhos. E ela sabia que a resposta de Jesus significava que haveria um momento em que seria o momento em que Jesus iria fazer alguma coisa. E então ela, como mãe, disse, ponham-se atentos e tudo o que ele vos mandar fazer. O que é que ela está a tentar dizer? Por mais estranho que pareça, vocês façam. E eu quero-vos dizer que a igreja tem que ser gente que conhece o coração de Jesus. Epá, isso agora foi muito triste. A igreja tem que ser gente que conhece o coração de Jesus. E quando ele diz, por mais estranho que pareça, a gente prepara-se porque tem que fazer. Porque aquilo que vai acontecer, ouça, bomba, vai ser transformante, vai ser... Diz a quem está ao teu lado, Jesus tem algo para ti nesta manhã. Ok. Então, no versículo 5, então ele disse aos criados, façam tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 vasilhas de pedra, das que os judeus, nas traduções mais antigas, talhas, que os judeus utilizavam para as suas cerimónias de purificação. Cada um levava uns 100 litros de água. Diga comigo, 100 litros de água. É muita água. E não é? Você imagina o que é que são 100 litros de água? Bem, Jesus mandou aos criados, encham de água essas vasilhas. E eles encheram-nos até cima. Depois depois disse-lhes, tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimónias para ele provar. E eles fizeram. O mestre de cerimónias provou a água transformada em vinho. Não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe. É costume nas bodas servir primeiro o vinho bom melhor e só depois que os convidados terem bebido bem é que se serve o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora. Uau! Toda a gente sabe que é assim, não é? Primeiro serve-se o vinho bom, as pessoas que bebem provam o vinho, não é? Chegam ao seu limite, depois quando vem o mau, já ninguém dá por ela, não é? Já ninguém dá por ela. Mas é interessante nesta história, porque nós lemos a história e dizemos, Jesus transformou, e focámos-nos todos ali na transformar, achamos que é uma nova receita de fazer vinho. Porque assim, as talhas serviam para as purificações. Significava que os judeus tinham uma prática antes de um lugar como aqueles. Eles tinham um tempo de purificação.
Nós temos que entender as circunstâncias dos dias. Primeiro, as estradas não eram alcatroadas como nos nossos dias, eram estradas de terra batida, havia pó, não é? O calor, o tipo de vestimento que eles usavam. E quando tu estás a comer ao lado de alguém que tem dificuldade com o tipo de suor, vai ser um bocadinho mal tu estás a saborear um belo cabrito e de repente o aroma não ser cabrito. Certo? Alguém me entende? Então, para que não acontecesse isso, eles tinham por hábito, antes das refeições, umas lavagens, umas purificações, para que o suor não pudesse estar lá e incomodar quem estava a comer, certo? E as talhas que estavam cheias de água, por aquilo que nós entendemos, estavam agora vazias. E para ajudar aqui à complexidade do caso, nós temos que entender que naqueles dias não havia água canalizada. O que é que significava? O que é que havia? A água que era tirada do poço ao balde para dentro de um recipiente, e neste caso umas talhas, umas vasilhas. Por isso é que aquelas festas normalmente eram feitas junto, talvez as tendas montadas, junto de lugares onde havia poços de água, para eles poderem de uma forma mais simples, trazer água para as talhas. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Porque se nós não entendemos estas vertentes, não vamos entender a complexidade do caso. Porque nós lemos aquele texto que está ali e dizemos, aleluia, Jesus transformou a água em vinho e Ele é tão poderoso, louvado seja o Senhor. E vamos embora todos felizes e não entendemos o que é que se passou ali. E o que se passou ali foi que de repente faltou o vinho. E vamos pôr a coisa no nosso dia. Estão cá comigo ou não? Jesus ainda não era conhecido. Ninguém sabia quem era Jesus. Estava mesmo no início da coisa. E de repente Jesus, há uma mulher que estava ali, porque se calhar era conhecida, talvez de alguém próximo, alguém talvez familiar, não entendemos muito bem porque é que Jesus e a mãe estavam ali, mas estavam ali. E de repente a mulher diz, falta o vinho, mas ouçam, se ele vos pedir para fazer, aquele está ali, estão a ver aquele ali, tudo o que ele vos pedir, façam. Ouça, nós é que somos muito espirituais e dizemos, aleluia. Os serventes foram buscar mais água para encher as talhas que estavam vazias, porque eles estavam na esperança que alguma coisa sublime acontecesse. Esquece, não é nada disso. Posso pôr a coisa como ela é? Mesmo que você não diga que sim, eu vou pôr, portanto não adianta muito. De repente, eles estão preocupados e todos preocupados porque não há vinho. E há um iluminado no meio daquilo tudo que diz assim, encham as talhas com vinho. Se eu fosse um servente, a primeira coisa que eu dizia, Jesus, tu não percebeste, água não é vinho. O que é preciso é vinho, não é água. Entendem ou não? Eu, se fosse alguém que estivesse lá a servir, dizia, Jesus, tu não estás a perceber nada do que está aqui a acontecer. Mas Jesus disse, encham as talhas de vinho. Ou de água, perdão. E o que é que aconteceu? As talhas provavelmente ainda não estavam arrumadas, bem lavadas, até porque eram talhas pesadas e ninguém ia estar preocupado, mas puseram-nos a esvaziar para que chegassem ao fim da cerimónia e tudo já estivesse pronto. Digo eu, na minha leitura, na minha compreensão do caso. E de repente, há um iluminado que diz, falta vinho, vamos juntar aos restos de sujidade que ainda haja por lá, água nova, e é uma nova forma de fazermos vinho. Porquê é que a gente acha que é assim? Se eu fosse um daqueles serventes, todos os baldes que eu trouxesse do poço para dentro, eu viria a arrazoar. Jesus tem a mania que é bom. Agora falta vinho e vamos encher as talhas. Quem é que se vai querer lavar agora porque não há vinho? Você entende? É que às vezes nós lemos as coisas e parece que não entendemos. Só lemos e papamos tudo e dizemos aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá estamos nós com o cristianês. Envolva-se na história. De repente, na falta de alguma coisa, Jesus olha para a coisa mais insignificante que estava naquela boda e diz, eu vou fazer um milagre que vai surpreender toda a gente, sem o revelar. Eu vou fazer um milagre que vai surpreender toda a gente e eu vou usar a coisa mais inútil que está aqui nesta sala. As talhas que servem apenas para a purificação e que não servem para mais nada. E Jesus mandou encher as talhas. E eu acredito que os serventes aborrecidos carregaram aquela água, encheram as talhas. E nesta manhã eu gostava que nós olhássemos para este exemplo percebendo uma coisa. O mundo olha para nós como talhas insignificantes. O mundo olha para nós como vasilhas que não têm qualquer valor. Uns pobres coitados que ao domingo de manhã, em vez de irem passear com a família, vão para a igreja.
que andam para aí a transmitir um Jesus e a falar de um Jesus. O mundo olha para nós como insignificantes. O mundo olha para estes jovens e adolescentes como pessoas sem valor, que não percebem bem, estão lá na religião, estão envolvidos. Jesus olha para nós como talhas insignificantes, no sentido em que ainda em nós há restos de pecado, mas ele olha para nós no sentido de dizer: eu vou usar aquilo que o mundo diz que é insignificante para fazer um milagre no mundo. Jesus quer usar a igreja, que são talhas ainda impuras e sujas, para o milagre que ele quer fazer no mundo. E para isto acontecer, nós temos que estar disponíveis. O que é que nós temos que querer entender de uma vez por todas? O mundo olha para mim e diz: tu não tens valor. Jesus olha para mim e diz: é verdade que tu ainda és um pecador, ainda há sujidade em ti, mas eu vou usar-te para que um milagre aconteça. Eu vou usar-te para que haja um tempo de novo vinho no mundo, de algo surpreendente e que marque esta geração. Alguém ainda está cá, ó. Diz lá quem está ao teu lado: tu és uma talha. Diz ao número 2, que é a pessoa que tu te esquecestes: tu és uma talha. E, ouça, eu imagino quando eles tiraram o vinho, a surpresa que era, e eu imagino eles a levarem aquele vinho ao mestre para provar o vinho. Se eu fosse o funcionário, o servente, que levava aquele vinho, eu ia assim a tremer. Porque eu não tinha provado o vinho. E ia levar alguma coisa que eu sabia que era a junção de sujidade com água nova, que deu vinho. Que certeza que havia que aquilo iria funcionar. Muitas vezes, quando Deus faz milagres em nós e nos usa para milagres, há coisas que nós não entendemos, não percebemos. Mas nem tudo que Deus faz e quer fazer tu tens que entender. O nosso problema é que parece que nós entendemos e achamos de uma forma iluminada que parece que Jesus está à espera da nossa aprovação para fazer o que Ele quer fazer. Jesus não precisa da tua aprovação. Por mais que tu sejas filho de Deus e sejas igreja, Jesus não precisa da tua aprovação. Eu sei que isto não era para dizer amém, era mesmo para te aguentares. Por isso, pensar igreja não tem nada a ver com a maneira como eu penso igreja. Se eu vos falasse como é que eu pensava igreja há 30 anos atrás, na minha adolescência e na minha juventude, você iria abrir a boca. Porque 80% do que eu pensava já não penso hoje. Tem que haver uma evolução. E sabe qual foi a evolução? Não é mudar o estilo, porque os estilos mudam. Hoje é assim, amanhã vai ser de outra maneira qualquer. Amanhã nós vamos arranjar a casa de oração de outra forma qualquer, porque os tempos vão mudar, vai ser mesmo assim. Nós estamos a voltar agora à moda de tudo que é vintage, que sei lá, daqui a uns anos vamos ter aí candeeiros de cristal pendurados. Ou seja, as coisas mudam, mas o importante não é essa estrutura que anda à volta, é a essência da coisa. O que não muda é a nossa dependência de Jesus e entender que nós somos fracos, pecadores, mas que Ele nos escolheu. E nesta manhã nós temos que vibrar com isto. Ele me escolheu. Eu não sou um qualquer, tu não és um qualquer. E eu não estou a ralhar com ninguém, só estou Pá, eu não dizia, eu não conseguia dizer, tu não és um qualquer, tu não és um qualquer. Isso não, quase que parecia uma voz do além que nunca fala. Tu não és um qualquer. E nesta manhã eu gostava que tu entendesse isto. Eu sou especial. E porquê que eu sou especial? Porque Jesus diz que eu sou especial. E porquê que eu sou especial? É porque eu sou a melhor pessoa que, sei lá, que o meu vizinho que nem conhece Jesus. Não é nada disso. É só porque eu sou uma talha escolhida por Jesus. Me disponibilizei para que Ele faça um milagre através de mim. Estão cá comigo ou não? Ok. Então vamos lá a Lucas, rapidamente. Lucas. Diz comigo Lucas. E vamos até o capítulo 5. Bora lá. Alguém está feliz com Jesus? Vá dizendo: o Senhor é bom, sua bondade dura. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Lucas 5. E no versículo 1. Diz assim: um dia estava Jesus à beira da lagoa de Genezaré. E a multidão apertava-o. Diz comigo, apertava-o. Porque queria ouvir a mensagem de Deus. Isto é fantástico, não é? As pessoas queriam ouvir Jesus porque queriam perceber mais de Deus. E quantos estão aqui nesta manhã que querem ouvir mais de Deus? Amém. Você não consegue dizer um amém assim mais tipo... já foi melhor, já a coisa... Pronto. E eles sabiam que Jesus transmitia a mensagem do céu,
Por mais controverso que pudesse ser, eles seguiam Jesus porque queriam escutar. Ok, e diz que ele estava junto então de um lago. E a multidão apertava-o. Então entendemos por aquilo que vai acontecer a partir de agora, que a certa altura Jesus estava a ser apertado pela multidão e acabou uma coisa que se chama terra. E ele é obrigado a pedir um dos barcos que está ali. Estão comigo? Quem está acordado diz ela, eu estou. Boa, ainda bem. Se alguém está a dormir, deixa estar tranquilo, que é para não incomodar muito. Versículo 2. Ele viu 2 barcos parados junto à praia. Os pescadores tinham saído e estavam a lavar as redes. Alguém percebe de pescas? Quem é que percebe de pescas? Boa. As famílias de pescadores, o mundo das pescas é um mundo duro, não é? As redes. Hoje as coisas estão um bocadinho diferentes, mas aquela coisa de consertar redes, de arranjar redes, não é? Quando as redes precisam ser reparadas. E por aquilo que percebemos, eles tinham andado a pescar e estavam a tratar das redes. Para prepararem tudo, para depois irem para casa descansar, dormir, porque à noite viria um novo dia de trabalho, uma noite difícil, etc, etc. Ok, vamos continuar a ler. Estamos no versículo, alguém sabe? Vamos para o 3, muito bem, obrigado, Deus te abençoe. Jesus entrou numa das embarcações, que era a de Simão Pedro, diz comigo Pedro, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Sentou-se e do barco ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, leva o barco para a parte mais funda do lago, com os teus companheiros, e lança as redes. Simão respondeu-lhe, mestre, andamos toda a noite à pesca e não apanhamos nada. Mas já que tu o dizes, vou lançar as redes. E nós lemos esta palavra e dizemos, aleluia, este nosso irmão Pedro é tão abençoado. Jesus falou com ele e ele fez, não é? Nós dizemos, que coisa maravilhosa. Lá está, nós não lemos o contexto das coisas. Quem era Pedro? Pedro era um homem que não conhecia Jesus. E que a única coisa que conhecia de Jesus, não sei se é uma coisa muito simpática, que é, se você ler no capítulo anterior, Jesus tinha curado a sogra dele. Portanto, significa que Pedro, não sei, podia estar feliz ou não. Desculpem as sogras, só estou a meter-me convosco, não é? Eu tive um amigo meu uma vez, que estávamos assim, na brincadeira, ele estava a dizer, Oscar, estávamos a falar assim de orar para ressuscitar, etc. Alguém que tinha falecido. E ele dizia, se a gente for a um funeral de lá a viúva, antes da gente orar para que o marido ressuscite, temos que perguntar à viúva se quer. É uma brincadeirazita, para você aliviar aí a coisa. O que é que Pedro conhecia de Jesus? Que ele tinha-lhe curado a sogra, que estava muito doente. O que é que conhecia de Jesus? Que era alguém que já se falava um pouquinho, que falava algumas coisas. Talvez, você sabe como é que é? Nas cidades, tudo se diz, tudo se fala, verdade ou não? E nesse ambiente das pescas, as notícias espalham-se, verdade ou não é? É? Hoje não é tanto Jesus anda aí, é mais, olha, aquele anda metido com aquela e aquela anda metido com aquela. Não é? Pronto, vamos adiante. Que esse não é o nosso foco. E Jesus disse-lhe, Pedro, eu quero entrar no teu barco. Está bem. E eu imagino, por aquilo que nós lemos, que aqueles homens estariam em frustração. Porque quem é que sai uma noite para pescar e volta sem nada e vê muito feliz? Ninguém. Diz comigo, ninguém. Diz lá dá lá uma cotovelada a quem está ao teu lado e diz, desperta, que isso... Não é possível. Porque vir sem nada significa não há sustento, não há. E quando não há, não há. E ninguém fica feliz por não haver. E aqueles homens estariam talvez frustrados porque trabalharam uma noite e nada pescaram. E ainda por cima, de repente, quando eles estão a lavar as redes, prontos a querer despacharem-se e ir para casa descansar para depois voltarem para a noite trabalharem, o que é que acontece? Há uma multidão que se aproxima. Há uma multidão a fazer barulho. E de repente ainda há no meio daquilo tudo um homem chamado Jesus, que por acaso ele até o conhecia porque tinha curado a sogra, que lhe pede o barco para entrar no barco e falar. Estão cá ou não? E ele fala. E no meio daquilo tudo, e depois no fim daquilo tudo, ele diz, Pedro, tu agora vais para o mar e vais lançar as redes. Pedro era o quê? Digam lá. Pescador. E todo bom pescador sabe que não se pesca à noite porque se é malandro e gosta de dormir durante o dia. Há várias
várias nuances pelas quais se pescam à noite. Primeiro, por causa da claridade, ou pela falta de claridade, os cardumes estão mais acima do que em baixo. Mas há outras definições que eu não me quero meter nisso e muita gente sabe porquê. Mas eles pescavam à noite, não de dia. E aquilo era de dia. E de repente Jesus diz a Pedro, Pedro, faz uma coisa simples. Pega nos barcos, pega nas redes, vai ao mar, lança as redes. E Pedro disse, olha, senhor, o que aconteceu foi que nós lançamos as redes toda a noite, pescámos e nada veio. Mas se tu dizes para fazer, tendo em conta que tu também chegaste lá a casa e a minha sogra estava quase às portas da morte e tu curaste-a, sobre aquilo que tu dizes, eu que não te conheço bem, que não tenho relacionamento contigo, que não sei a profundidade do teu ser, nem de onde tu vens, nem aquilo que tu és na essência, eu vou ter a coragem de lançar as redes. E se alguém que não tem relacionamento com Jesus, nem profundidade, teve a coragem de lançar as redes, eu pergunto-me se a igreja na Figueira da Foz, que conhece Deus, que relaciona-se com Jesus, que sabe do que é que Jesus é capaz, vai fazer quando Jesus disser, faz assim. Ouve, ninguém nos para. Ninguém nos para, porque quando Jesus disser faz, nós vamos fazer. Mesmo que pareça estranho, mesmo que vá contra toda a ciência. Ouça, quando nós oramos por alguém que está doente, e alguém que a ciência disse, está doente, e a única solução é a morte. E nós oramos o quê? A dizer, não, se calhar não vai ter muita sorte, mas eu vou orar. Não é assim que a gente faz. O que é que a gente faz? Em nome de Jesus, eu oro por ti. E a tua vida vai ser sarada. E a tua doença vai remir. E tu vais ficar curado em nome de Jesus. Eu quando oro por alguém que tem cancro, eu não oro na esperança, pode ser que Jesus, na sua infinita misericórdia. Não é assim. Eu avanço com fé e com confiança. E se Jesus não fizer? Esse problema não é meu. Jesus só disse para eu orar. O que é que eu tenho que fazer? Orar pelos doentes. Não sou eu que curo. Há gente que não quer orar porque diz, e se depois o milagre não acontece? Tu ainda não entendeste a palavra. Tu ainda não entendeste o que está escrito. Deus não diz que és tu que vais curar. O que Deus diz é que Ele vai curar e aquilo que nós temos que fazer é orar. E tu oras. E tu ordenas ao demónio para sair, se for caso, que não tenha nada a ver com a doença. Ouve, o que é que nós fazemos? A vontade de Deus. Nós obedecemos à ordem de Jesus. O que é que Pedro fez? Senhor, a ciência diz uma coisa, mas se tu mandas, eu vou fazer. E quantos nesta manhã é que têm a coragem para se comprometer com Jesus? O que tu disseste para eu fazer, eu vou fazer. Não percebi, isso foi fraquinho, é por isso que a coisa não vai lá. Também lhe quero dizer que não é para você dizer amém. Você a mim pode me enganar e mostrar um grande sorriso e dizer amém. Mas há um que conhece o coração. Há um que conhece aquilo que tu estás a dizer na verdade. A verdade é que quando Pedro lançou as redes, o que é que aconteceu? Não pescaram nada. O que é que aconteceu? Encheram as redes. Quando nós tivermos a coragem para fazer a vontade de Deus, nós vamos lançar as redes e algo sobrenatural vai acontecer. É por isso que nada vai acontecer. Você não está a entender o que estamos aqui a dizer, né? Ouça, isto não dá para a gente andar. Sabe qual é o nosso problema? Eu ouvi um amigo que me disse uma coisa muito simples, mas faz todo sentido. Quando nós não estamos presos aos sonhos de Deus que estão lá à frente, estamos presos a alguma coisa do passado. E sabem, uma das coisas que é interessante, o problema é que nós queremos seguir Jesus, mas trazer coisas da velha vida. Tipo do género, eu sigo, Jesus é a razão da minha vida, eu sigo. Mas eu ainda não sei se Jesus, orar pelos doentes, eles vão mesmo ser curados. Não sei se eu consigo. Fraqueza da velha vida. Falta de fé da velha vida. O que é que nós estamos hoje? Em novidade de vida. Não é o que está escrito. Se és uma nova criatura em Cristo, o que é velho já foi. O que é que nós somos? Novos. Somos novos. O que é que significa? A nossa mentalidade mudou. O nosso coração mudou. Nós hoje fazemos as coisas porque estamos numa dimensão diferente. Não podemos viver agarrados ao passado. No passado. Há muita gente que diz, pastor, no passado Deus usou-me tanto. O que é que tu estás a dizer? Que o Deus do passado não é o Deus do presente? O que é que tu estás a dizer? Que o Deus do passado que te usou já não te pode usar no presente nem no futuro? Olha, eu não fico nada agarrado ao Deus. Eu digo uma frase que é minha, que incomoda muita gente. Eu não tenho saudades. De nada. Eu sou uma pessoa que não tenho saudades de nada.
Porque tudo o que eu vivi lá atrás, vivi com tanta paixão e tanta entrega, que quando acabou, acabou. E eu estou a viver uma nova coisa. Eu costumo dizer que só tenho saudades do que tenho hoje. Do presente. Do que vivo hoje. O passado passou, meus amigos. O passado passou. Eu também sou dessa geração. Você quer saber? Com 12 anos eu ajudava o meu pai a levar pessoas em cadeira de rodas para campanhas com pregadores que vinham de outras nações, e quando eles chegavam lá, Deus falava, ministrava, eles que eram curados, e eu lembro com 12 anos fechar as cadeiras de rodas e vir com eles para a carrinha e levar as pessoas para casa. Eu vi isso acontecer, ninguém me contou, não li nenhum livro. Cheguei a levar pessoas em macas para conferências, pô-los lá nos corredores e no fim fechar a maca e elas virem andar para casa. Ninguém me contou. Eu não li nenhum livro. Eu vi com os meus olhos. Eu fiz isso. E nós temos que entender que este é um novo tempo. O tempo é que nós temos que lançar as redes sem medo. Jesus, eu não percebo nada disto, mas eu vou fazer. Jesus, eu não entendo como é que tu curas, mas eu vou orar. Jesus, eu não entendo como é que se faz isto, mas eu vou fazer. Era o momento em que você já devia estar de pé. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas você está aí. Está aqui um homem a lutar contra o tempo, a dar o máximo, e você, aleluia. Sabe qual é o seu problema? Está toda a gente focada no bolo. Não. Você só vai comer bolo quando eu acabar. Sou eu que tenho a faca e o queijo na mão. Portanto, é bom que você se foque e me ajude, senão não há bolo para ninguém. Ouça, quando nós começarmos a fazer o que Jesus manda, ninguém nos vai parar. Senhor, eu vou lançar as redes. E algo extraordinário vai acontecer. É quase... Eu sinto dizer, isto é uma frase que para mim marcou muito. Tem a ver com uma mensagem que eu amo muito, que já ministrei em algumas vezes, e era aquela que eu trazia nesta manhã, mas Deus dirigiu-me noutro sentido, que é a última noite de Pedro num barco, em que ele nunca mais teve necessidade de voltar a um barco. Porque toda a sua história era quando as coisas corriam mal, ele voltava para a zona de segurança, para um barco. Mas a última vez que ele foi a um barco, foi traumatizado, foi humilhado, foi frustrado, porque tentou ensinar os discípulos a pescar e nada aconteceu. E lá da terra, Jesus gritou, filhinhos, temos o que comer. Jesus é bué irónico. Eu gosto de Jesus porque Jesus é irónico. E às vezes Jesus, na sua ironia, fica em silêncio quando a gente pede coisas. Diz assim, tu não percebeste nada. A gente ora por uma abóbora e o Senhor dá uma cenoura. E nós dizemos, Senhor, estás enganado, estás com problemas de audição, se calhar é melhor comprares um aparelho. Não, ele está mesmo a ensinar-nos. Porque nós somos muitas vezes filhos mimados. Senhor, se tu não fazes, eu já não vou ao culto. Se tu não fazes, eu já não te servo. Não pode ser essa atitude. Deus nunca vai fazer com pessoas com essa atitude. A atitude tem que ser, Senhor, tu mandas, eu lanço as redes. A minha vida está um caos. Não tenho, não sei, não. Mas eu faço porque tu mandas. E porque tu mandas, algo vai acontecer. Simpaticamente, o que eu vou dizer é extremamente agressivo. E você não pode brincar neste momento. Você não está cansado de ver sempre as mesmas pessoas aqui? Você agora, que é muito simpático, diz, pastor, eu gosto muito do meu irmão, louvado seja o nome de Jesus, gosto tanto desta carinha laroca que está aqui ao meu lado. Não é nada disso que eu estou a dizer. Eu não estou a perguntar se você não gosta dessa pessoa. Você enganou-se. Você não percebeu o que eu disse. Eu disse, você não está cansado de não ver pessoas novas aqui? Pois. Mas quantos é que andam a lançar as redes? Eu gosto é quando Jesus, uma vez, diz, lança para aquele lado, não é para o outro. É tão específico, não é? Como se fizesse diferença lançar a rede para a esquerda ou para a direita. Não tem a ver com o facto de haver mais peixes na esquerda. O Jesus, nós somos tão iluminados que dizemos, Jesus sabe todas as coisas. Então ele sabia que ia passar um cardume àquela hora do lado direito. E mandou lançar a rede para aquele lado e não para o outro. Não é nada disso. É só para tu saber se tu tens a coragem para acreditar que tanto faz ser à esquerda ou à direita. Mas se ele diz, a gente faz. Porque para mim tanto faz lançar a rede para a esquerda ou para a direita. Mas se ele diz que é para a direita, eu lanço para a direita. O problema é que naquela última, eu vou terminar agora, o problema é que naquela última, e mesmo para eu terminar,
que assim com o músico eu sou obrigado a ter compaixão dele. Não que eu às vezes ponho lá o pianista a acompanhar-me o tempo todo, também acontece. Na noite, na noite em que Pedro ficou com os seus traumas arrumados, e se eu tiver a oportunidade um dia de voltar cá, se Deus dirigir nesse sentido, vou falar sobre isto, porque acho que é importantíssimo. Como lidarmos com os nossos traumas. Como lidarmos num momento em que tudo resulta e seguimos Jesus, mas num momento em que nada resulta. E somos levados à zona de conforto e percebemos que afinal a nossa zona de conforto e de segurança não é de segurança. E Jesus está na praia com Pedro e há um momento em que naquela conversa nós percebemos que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu achas que toda a tua vida para me seguir perdeste alguma coisa? Mas afinal tu não perdeste nada. E Jesus tem uma conversa com ele em que provavelmente Pedro é obrigado a olhar por cima do ombro e olhar para o seu passado e perceber: afinal eu não perdi nada para seguir Jesus. Eu ganhei tudo. E o nosso problema é que nós achamos sempre que para seguir a Jesus temos que perder alguma coisa. Com Jesus não se perde, ganha-se. Para seguir Jesus eu tenho que abdicar. Abdicar é perda. Tu não entendeste o processo. Com Jesus nós ganhamos. Porque focamos-nos nos sonhos que Ele tem para nós. E esses sonhos são os que trazem bênção. Não os nossos projetos. Muito daquilo que tu tens agarrado são redes que estão dentro do teu barco, na tua zona de segurança e de confiança. Mas nada serve. O que é que tu tens andado a pescar? Nada. O que é que tu tens andado a fazer? Nada. E muitos de nós limitamos a nossa vida cristã àquilo que fazemos aqui um domingo de manhã. E muitos de nós limpamos a nossa consciência quando servimos em alguma área. Quando tocamos, quando cantamos, quando servimos na super igreja, numa área de multimédia, seja o que for. Tem que haver paixão naquilo que fazemos. Na fotografia, quando nós tiramos, nós achamos que alguém que tira uma fotografia é apenas alguém que está ali a tirar umas fotos. Ouve, nós temos gente lá na igreja conquistada pelas nossas redes sociais. E esta? Gente que quando chegou a Luxemburgo procurou uma igreja e viu as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e disse: eu quero ir a esta igreja. Esta igreja tem um look que é o meu look, é a minha imagem, é aquilo que eu quero. E chegou lá e disse: é isto. Eu tenho um testemunho de alguém que viu e depois procurou e não encontrou a morada, entrou numa outra igreja e ele disse: não é isto que eu estou à procura, não foi isto que eu vi. É importante quando se tira uma foto. Há fotos que têm uma força. Há fotos que têm uma força incrível. Há imagens que falam muito mais que palavras. Isto que ele está a fazer ou alguém faz quando tira uma fotografia é algo de suma importância nos nossos dias. Os tempos mudaram. Nós temos que nos contextualizar, nós temos que nos modernizar. E modernizar não é deixar o princípio bíblico. Jesus continua a ser o único Salvador. Jesus continua a ser o único que cura. Jesus continua a ser o único que manda lançar as redes. Contextualizar, que significa ter uma linguagem que hoje fala para as gerações. Onde está a gente? Onde estão as pessoas que ouvem Jesus hoje? Da praia. Ou seja, Pedro estava tão frustrado e humilhado e tão traumatizado. Eu acho que aquele último texto, os psicólogos deviam analisar aquilo, porque há ali lições profundas. Que diz que quando Pedro entendeu que era Jesus, lançou-se à água, nadou para a praia e diz que estava nu antes de lançar. Que trauma, que frustração, tentar ensinar os outros a pescar e tudo ser uma frustração e estar tão desiludido que já estava chateado e tirou a roupa. Tão enervado do calor de que ele tinha daquele momento. As coisas não estarem a funcionar. E há gente que vem à igreja frustrado, cansado, desiludido, abatido, mas estás aqui por alguma razão. Ainda alguma coisa te impeliu a sair da tua casa e estares aqui. Então aproveita essa força. Aproveita essa força e diz: isto tem que valer a pena. Seguir a Jesus tem que valer a pena. E quando Pedro percebe que é Jesus, eu vou ter contigo. Vestiu-se e nadou e foi o primeiro a chegar lá. E eu gosto daquele texto por uma coisa. Quando ele chegou à praia, diz que havia sobre as brasas comida. Jesus tem algo preparado para ti hoje. Jesus tem sempre algo preparado para ti. Como é que é? O que é que vamos ser? O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? O que é que vamos ser hoje? Lembras-te no início? O que é que nós somos? Talhas. Imperfeitos, sujos, mas que Jesus escolheu. Nesta manhã,
Os demónios estão com os olhos postos em nós para nos destruir, para nos desfocar. Vou terminar mesmo assim. Diz que a certa altura alguém quis procurar os demónios numa cidade. E procurou e foi ao lugar de casa de prostituição e olhou lá para dentro e não viu nenhum demónio. Diz que foi a uma casa onde estavam alcoólicos, olhou lá para dentro, entrou e não estava lá nenhum demónio. E correu casos deste género. E a certa altura passava junto de uma igreja e olhou e viu qualquer coisa e entrou e disse: uau, estão aqui os demónios. Esta história é interessante para nos fazer pensar que os demónios não estão onde eles já dominam a coisa. Eles querem estar perto daqueles que eles ainda querem influenciar. E o diabo quer-vos bem caladinhos dentro destas 4 paredes. O diabo quer-vos bem calminhos, a esquecerem-se que vocês são talhas especiais para algo novo que Jesus vai fazer. O diabo quer-vos aqui, na vossa zona de conforto, porque aqui estamos bem. Aqui estamos a adorar a Jesus, ninguém nos incomoda. Nós temos que começar a ir para lugares onde a gente é incomodado. No emprego, falar com amigos, falar de Jesus, sermos incomodados por estarmos a falar de Jesus. Na escola, na universidade, não interessa onde for, no meio do desporto que fazemos, onde estamos, falamos de Jesus. Quando eu estava no Alentejo, eu praticava BTT. Todos os dias eu ia. E uma das pessoas que eu treinei, porque é inteligente, eu treinei com alguém 10 anos mais novo do que eu. Porque ele puxava muito por mim. Quantas vezes a chover, porque eu amo andar de bicicleta a chover torrencialmente, e lama, eu amo isso. E às vezes nós íamos a pedalar com frio, e eu ia a falar de Jesus, e ele. E falávamos de Jesus, porque todos os momentos têm que ser momentos para falarmos de Jesus. Todos os momentos têm que ser uma oportunidade. Eu cresci num ambiente, eu lembro que o meu pai esteve envolvido em várias associações importantes, ministérios que se levantaram em Portugal, e eu ia com ele, ia atrás dele, e lembro numa vez de estar num desses ministérios, em que eu conheci alguém completamente louco, que Deus tinha tirado do álcool. E aquele homem, íamos de carro, parávamos num sinal vermelho, ele abria a janela e falava de Jesus para quem estava no carro ao lado, e dizia: Jesus, ama-te! E atirava um folheto para dentro do carro. Parávamos numa autoestrada para pagar e ele dizia: Jesus, ama-te. Você sabe que você é importante para Jesus. E deixava-lhe qualquer coisa. E se a pessoa dissesse: eu não quero, ele e atirava lá para dentro. Deus está à espera de gente louca que atira as redes, sem medo, dizendo: eu não sei o que é que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Porque se Jesus manda é porque vai acontecer. Alguém pode ficar de pé? Alguém pode ficar de pé? Permite que o Espírito de Deus fale contigo nesta hora. Fecha os teus olhos. Vamos ser rápidos, vamos ser objetivos, vamos ser focados. Jesus está a falar com pessoas aqui nesta manhã que se têm que comprometer de uma forma mais séria. Esta igreja não se pode compadecer de alguns a servir. Esta igreja tem que ter gente envolvida a servir. Gente envolvida a servir. Toda a gente é chamada a servir. Este é o tempo. Acabou-se essa coisa de que alguém vai fazer o meu trabalho. Este é o tempo para todos nós fazermos alguma coisa. Este é o tempo para os adolescentes se levantarem, saberem usar aquelas redes sociais como ninguém sabe. Olha para mim. Eu não percebo muito disto, infelizmente, mas quero melhorar. Mas eu soube no início deste ano, alguns jovens me diziam lá na igreja: pastor, a tendência para este ano não é as publicações no Facebook, nem no Instagram, é os Insta Stories. E eu: Insta quê? Você sabe que nós temos rapaziada a ir à igreja, e querer visitar a igreja, porque as nossas publicações nos Insta Story começaram a ter 250 visualizações, 300, e há gente a ir porque viu as publicações. Nós temos que nos contextualizar, o mundo mudou. E a igreja tem que entender isto. Não é línguas estranhas, mas parece quase. O mundo mudou. E nós ainda estamos focados no antigamente. Alguns de nós ainda andam a arrastar o antigamente. Pastor, no antigamente, aquelas campanhas, o que éramos como igreja. Isso já passou. O povo até diz que águas passadas não movem moinhos. Nenhuma farinha vai ser moída num moinho com água que já passou há 10 anos atrás. Esquece isso. Há um novo tempo. Há um novo tempo. E que adianta nós termos uma conferência como esta, um aniversário como este? Que adianta o pastor estar-vos a desafiar para um novo tempo se nós continuarmos a arrastar? Sabe o que é que nós parecemos? Parecemos gente que anda a arrastar uma âncora.
E uma âncora não serve para ser arrastada, nem serve para nada. Uma âncora só nos prende. Nós não estamos presos ao passado, nós estamos presos ao futuro. Sabes o que é preso ao futuro? Aos sonhos de Deus para a nossa vida. Fecha os teus olhos agora. Temos que ser rápidos e objetivos nesta manhã. O Espírito de Deus está a ministrar a nossa vida. Há gente aqui que se vai comprometer a ser útil para lançar as redes. Enquanto igreja, há um desafio total, absoluto para todos nós. O que eu estou a falar é para toda a gente, desde aqui da frente, atrás de mim, até a última pessoa lá atrás, até a pessoa que está na porta. Há um desafio para a igreja da Figueira ser uma igreja que lança as redes. Que lança as redes. Na próxima sexta e no próximo domingo tem que haver aqui gente nova a acompanhar-nos. No próximo domingo tem que estar aqui gente nova. Não descanse enquanto não trouxeres numa semana uma pessoa para assistir, para estar envolvida, para ouvir o Evangelho. Pastor, eu já falei a tanta gente, fala outra vez. Pastor, eu já falei às mesmas pessoas, fala a outras. Há com certeza alguém que tu ainda não falaste. Ora por alguém, abençoa a vida de alguém. Mas há aqui gente que se quer comprometer a sério, de uma forma diferente do envolvimento geral. E estas pessoas que nesta manhã estão a aceitar este desafio e perceberam que Deus falou comigo. Eu tinha a dimensão que era uma talha que não valia nada, mas eu agora percebo que fui chamado para um propósito. Rapidamente sai do teu lugar e vem à frente. Nós queremos apenas orar por ti, orar, abraçar-te, porque tu seres um corajoso. Gente que entende que chega.